interesse por biologia, história natural ou genética já deve ter ouvido falar no conceito de evolução, que explica que todos os seres vivos estão de alguma forma relacionados e que, seguindo a árvore filogenética que contempla toda a vida da Terra, chegaríamos a um único ancestral comum. Beleza, mas se isso é verdade, o que explica toda essa diversidade biológica existente? Como é possível que compartilhemos de características em comum com alguns seres tão semelhantes a nós e outros tão diferentes? Qual desse aí que parece com a gente? Era pra ser essas duas aqui que estão falando, mas elas têm vergonha, então só segue o script. Que povo doido. Por outro lado, você já se perguntou como é possível diferenciar duas pessoas, por maior que seja o grau de parentesco entre elas, usando apenas o DNA? Todos os mecanismos da micro a macroevolução atuam continuamente sobre a vida e são explicados por um fenômeno primordial, a mutação. O dicionário Oxford define mutação como uma alteração súbita no genótipo de um indivíduo sem relação com os ascendentes, mas passível de ser herdada pelos descendentes, ou ainda como o ato ou efeito de mudar-se. Mas o que exatamente significa a nível molecular? Mutações são literalmente mudanças na frequência gênica de um indivíduo. Uma vez que o DNA é como uma receita de bolo que determina as características de cada organismo, qualquer reordenamento dos pares de base dessa sequência, ou seja, qualquer modificação naquela série de letrinhas que você já deve estar acostumado a ver em representações do DNA, pode levar, ou não, a alterações do seu fenótipo, isto é, a variações observáveis das características desse organismo, resultantes da expressão dos seus genes. As mutações são geradas por erros durante a replicação do DNA, que ocorre antes da divisão celular. A replicação é feita por uma enzima chamada DNA polimerase, mas essa enzima pode cometer erros durante a produção de novas fitas de DNA, colocando bases no lugar errado, esquecendo de incluí-las ou até duplicando sequências específicas do genoma. As alterações do DNA podem ocorrer durante a formação das células germinativas, e essas células germinativas formam gametas, que podem formar bebês, o que faz com que as mutações sejam passadas para a próxima geração. E o acúmulo de várias Tá bom, de montão de mutação? Várias mutações genéticas resultam na formação de novas espécies. Isso significa que não precisamos comparar morfologias, tamanhos, cores ou comportamentos para determinar o grau de proximidade entre duas espécies. Podemos simplesmente analisar o seu código genético. Dependendo das semelhanças entre a sequência de pares de base que formam o DNA de cada ser vivo, podemos traçar uma árvore filogenética que relaciona todas as diferentes espécies do planeta Terra. O mesmo mecanismo vale para quando tratamos da análise do grau de parentesco entre duas pessoas, como, por exemplo, um teste de paternidade. Quanto maiores as semelhanças entre o DNA de dois indivíduos, mais proximamente eles estarão relacionados. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre mutações e diversidade biológica, deixa aí seu like e segue a gente para mais curiosidades do mundo da biologia molecular. Você sabe que esse vídeo não é público, né? É sério? Poxa, eu já estava preparada para virar youtuber.